Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar estudando o Sermão da Montanha, que na parte das bem-aventuranças, que está registrado em Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 23, que vimos no vídeo anterior, e que está registrado também em Mateus, no capítulo 5, versículo 1 a 12. Nessa parte aqui, nesse vídeo atual, nós vamos nos concentrar em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 2. Vamos lá, que esse estudo possa lhe abençoar. Algumas passagens que em Mateus aparecem como consecutivas estão separadas, inclusive em diferentes capítulos, no Evangelho de Lucas. Mateus é essencialmente um evangelho didático. Uma de suas características é que coleciona os ensinos de Jesus sob títulos bastante gerais. E é muito mais lógico pensar que Mateus tenha colecionado os ditos de Jesus que compõem o Sermão da Montanha em uma grande unidade, do que pensar que Lucas os tenha tomado essa unidade e a tenha fragmentado em partes que se localizaram tudo ao longo do seu evangelho. O Sermão da Montanha provavelmente não é um só sermão que Jesus tenha pregado em uma ocasião concreta, a não ser a quintessência, o resumo ou síntese dos ensinos que em diversas oportunidades repartiu a seus discípulos. Foi sugerido que, quando Jesus finalmente terminou de escolher os 12 apóstolos, deve ter levado-os a algum lugar tranquilo durante 1 ou 2 semanas para lhes ensinar o essencial da mensagem que teriam que anunciar aos homens. O Sermão da Montanha é provavelmente o resumo desse ensino. Para podermos aprofundar nos ensinos apresentados aqui, o que está registrado em Mateus, do versículo 1 ao versículo 12, será subdividido em diversos vídeos. Vamos começar então aqui com Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 1. E quando Jesus viu as multidões, subiu a um monte e, sentando-se, achegaram-se a ele os seus discípulos. Viu as multidões, os grandes números que vieram assistir ao seu ministério. Subiu a um monte. Essa montanha ou colina estava em algum lugar nas proximidades de Cafarnaum, mas onde precisamente não é mencionado. Ele subiu a colina, sem dúvida, porque era mais conveniente abordar a multidão de uma eminência do que se ele estivesse no mesmo nível que eles. Uma colina ou monte hoje é mostrada a uma certa distância a noroeste do local antigo de Cafarnaum, cuja tradição relata ter sido o local onde esse sermão foi proferido e é que é chamado nos mapas de um monte de bem-aventuranças. No entanto, acredita-se que a colina em que o sermão foi entregue está na estrada de Nazaré para Tiberíades, não muito longe desse último local. A colina é conhecida com o nome de Chifres de Ratim. A colina mencionada é rochosa e sobe abruptamente até uma altura moderada acima da planície. Ela tem 2 cumes e com uma ligeira depressão entre eles, e é a partir desse ponto de projeção, ou chifres, que ele recebe o nome que lhe é dado. Do alto, o observador tem uma visão completa do mar de Tiberíades. Sentando-se. Este era o modo comum de ensino entre os judeus. Muito frequentemente os rabinos comunicavam algum de seus ensinos enquanto caminhavam com seus discípulos, ou estando de pé. Mas os ensinos que verdadeiramente ditava como professor profissional os repartia apenas sentados. Por isso, a sugestão de que Jesus se sentou para ensinar essas coisas é uma indicação importante do caráter fundamental do que se segue. É a versão oficial, por assim dizer, a própria essência da sua doutrina. Achegaram-se a ele os seus discípulos. A palavra discípulos significa aprendizes, aqueles que são ensinados. Aqui está colocado para aqueles que participaram do ministério de Jesus, e não implica que todos fossem cristãos. Não somente aqueles estritamente chamados, os 12, que foram escolhidos para serem seus apóstolos, mas tantas pessoas da multidão que estavam dispostas a aprender com Jesus. Versículo 2. Então ele abriu sua boca
e lhes ensinou, dizendo. Então ele abriu sua boca. Uma frase que nas escrituras geralmente denota a solenidade do orador e a importância do que ele entrega. E aqui significa que Jesus proferiu as verdades com grande seriedade e sinceridade. Essa frase não é uma figura redundante do autor, uma ornamentação do texto que quer significar simplesmente e disse. Em grego, a expressão abriu a boca tem pelo menos dois significados. É usada como prefácio de alguma declaração particularmente solene ou importante. É usada, por exemplo, antes de reproduzir os pronunciamentos de um oráculo. É o prefácio lógico de qualquer declaração de peso. 2. Usa-se, além disso, para referir-se às afirmações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo seu coração e mostrando os conteúdos mais íntimos de sua mente. Quer dizer que o ensino que se pronuncia desse modo é direto, sem barreiras na comunicação. Este segundo significado da expressão também assinala que o material do Sermão da Montanha não é um ensino qualquer de Jesus. É o pronunciamento grave e solene das coisas fundamentais. Nestes ensinos, Jesus está abrindo seu coração àqueles homens que seriam seu braço direito no cumprimento da sua missão. E lhes ensinou. Como grande profeta e legislador da sua igreja, a única maneira de apresentar a felicidade presente e futura, ao mesmo tempo em que corrigia as falsas noções do reino do Messias, que geralmente prevaleciam e que Jesus previa que seriam destrutivas. O tempo verbal grego indica uma ação habitual, repetida de Jesus, e, portanto, a tradução poderia ser: isto é o que costumava lhes ensinar. Dizendo. De fato, aqui devemos ter uma síntese dos distintos sermões que Jesus pregou durante o seu ministério. Qualquer que o escutasse em sua forma atual ficaria exausto antes de chegar ao seu fim. Há muita riqueza de conteúdo para que se possa escutar de uma só vez. Outra coisa muito distinta é lê-lo e deter-se para meditar em seus conceitos cada vez que for necessário. Seria completamente distinto escutá-lo pela primeira vez. Além disso, quando lemos, fazemos-lo com o ritmo a que estamos acostumados. É mais fácil e, em geral, conhecemos por leituras anteriores a maioria das palavras que o compõem. Se eu escutasse em sua forma atual pela primeira vez, antes de chegar ao fim, o ouvinte ficaria cegado pela mudança da luz. Nos próximos vídeos, iremos tratar dos ensinos propriamente dito apresentados no Sermão da Montanha. Iremos tratar cada vídeo um dos próximos versículos, do versículo 3 até o versículo 12. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!